Fala pessoal, vamos então começar a nossa primeira aula do curso AGA 210 de Introdução à Astronomia. Para quem não viu o vídeo de apresentação do curso, meu nome é Felipe de Almeida Fernandes, eu vou ser o professor de vocês nesse semestre. E se vocês não viram o vídeo de apresentação do curso, eu sugiro ir lá ver o vídeo, porque lá eu estou discutindo com vocês como vai ser o curso, quais são os tópicos que a gente vai abordar, qual é o cronograma que a gente vai seguir. Então, se vocês não viram o vídeo de apresentação, vê lá primeiro, dá um pause aí, depois volta para essa primeira videoaula. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre astronomia de posição, que é o primeiro tópico que a gente vai abordar. E, na verdade, são duas aulas, tem essa primeira e a aula da próxima semana também vai ser a continuação desse tema. E aqui, então, para a gente ver o que a gente vai falar nessas duas aulas. Como eu disse para vocês no vídeo de apresentação, o curso está separado mais ou menos em termos de escala astronômica dos tópicos que a gente vai abordar. A gente vai começar de perto aqui da Terra, do que a gente vê daqui e dos astros que estão mais próximos da gente, os planetas e o Sol. Então a gente começa mais voltado aqui para o Sistema Solar. Na segunda parte a gente vai discutir as estrelas, as estrelas próximas, as estrelas mais distantes, diferentes classes de estrelas. A gente vai falar sobre estrutura de estrela, a gente vai falar sobre evolução de estrela. E na última parte a gente vai para uma escala ainda maior, falar sobre outras galáxias, estrutura em larga escala do universo, cosmologia e Big Bang. Então, pois bem, a gente vai começar então daqui da Terra, falando do assunto mais básico de todos. A gente não consegue começar a astronomia sem isso, que é a identificação da posição dos astros no céu. Não adianta nada a gente observar uma coisa uma vez e não saber comunicar para as pessoas, para os outros cientistas, para os outros astrônomos, o que a gente observou, onde estava isso e como apontar para aquele astro de novo. Então a gente começa pela astronomia de posição, que é justamente a área da astronomia que está voltada para a identificação da posição dos astros no céu. Então, o primeiro assunto que a gente vai ver é o termo, o conceito da esfera celeste. A gente vai discutir o conceito, o que nós vemos na esfera celeste, e a gente vai começar a discutir o movimento da esfera celeste, que depois vocês vão ver que estão relacionados com os movimentos da Terra, de rotação, movimentos de translação, que a gente vai discutir em mais detalhes numa aula mais para frente, na terceira aula. O que a gente vê na esfera celeste, a gente vê estrelas, a gente vê galáxias, a gente vê quasares, nebulosas, tudo que a gente vai discutir ao longo do curso, mas o que a gente vê a olho nu na esfera celeste são as estrelas, basicamente, e a forma mais simples, mais primordial de identificar a posição das estrelas é através das constelações. Então a gente vai discutir os conceitos de constelações. A gente vai estudar o que é eclíptica, a gente vai ver que é o caminho que o Sol percorre na esfera celeste. Vamos falar sobre o zodíaco, o que são as constelações do zodíaco, como que elas são definidas. Não vamos falar de astrologia. E a gente vai, claro, discutir também a bandeira do Brasil, porque é uma bandeira com muito simbolismo astronômico, inclusive tem a representação de várias constelações na nossa bandeira. Então, a gente pode aproveitar então para discutir isso também. E no final a gente vai fazer um pequeno resumo, uma pequena revisão sobre ângulos, porque a gente vai ver que na esfera celeste a gente não mede distâncias lineares, a gente mede distâncias angulares e tamanhos angulares também, que estão relacionados com a distância que esses astros estão da gente. Então, para transformar dos ângulos que a gente mede nos tamanhos físicos, que é o que na prática a gente está interessado em saber, a gente precisaria conhecer a distância dos astros. Então vamos começar então pelo conceito da esfera celeste. Não, mas antes disso, lembrei aqui que eu preciso comentar com vocês que a gente vai usar o Stellarium, que é um programa que permite a gente simular uma observação do céu. Infelizmente, esse período a gente está aí fazendo o curso remotamente, a gente não vai ter aulas práticas de observação do céu, a gente não vai ter uma aula com observação no telescópio, infelizmente, mas aqui, através do Stellarium, a gente consegue simular
o céu a qualquer momento, de qualquer lugar da Terra, e inclusive destacar vários desses conceitos que a gente vai discutir aqui. Então a gente consegue ver as constelações na esfera celeste, né, as linhas e a arte das constelações, e a gente consegue ver muitos dos tópicos que a gente vai abordar na próxima aula, que são os sistemas de coordenadas, que é como a gente de fato realiza a posição dos astros na esfera celeste, né? A gente dá um valor para a posição que depois pode ser reproduzido por um outro astrônomo para apontar para o mesmo lugar. E a gente vai também discutir medidas de tempo que também estão relacionadas principalmente com o movimento dos astros, o movimento da Terra, e muito disso a gente também consegue ver no estelário. Então é um software que vai ajudar bastante a gente nessas duas primeiras aulas. Vocês não precisam instalar o Stellarium, porque eu vou trocando aqui do slide para o Stellarium para mostrar o que a gente está discutindo. Mas se alguém tiver interesse em ver alguma coisa com mais detalhe, ficar brincando aí, mudando o tempo, mudando a localização, para ver as diferentes estrelas que vão estar aparecendo no céu, aí, as constelações, e para estudar com mais detalhes os sistemas de coordenadas que a gente vai discutir na próxima aula, é bem simples de instalar. Eu vou colocar as instruções ali na descrição da aula, mas não é obrigatório. Só se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais. Então, o que foi importante para a aula eu vou mostrar aqui durante a videoaula dessa semana e da próxima semana. Então vamos começar aqui pelo conceito então da esfera celeste. O que a gente quer dizer com esfera celeste? Esse conceito vem do fato de que quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para as estrelas, a gente tem a impressão de que elas estão todas a uma mesma distância da gente, né? Uma distância praticamente infinita da gente. A gente não consegue perceber as distâncias relativas entre as estrelas, as diferentes distâncias que elas estão entre a gente. E o que parece é que essas estrelas estão todas coladas ali numa grande abóboda, estão localizadas nessa distância quase infinita da gente. E aí, o conceito antigo, que vem desde a Grécia Antiga, então, é de que a Terra seria toda em volta por essa abóboda e que as estrelas estariam, então, pregadas nessa abóboda. Então, é uma visão, inclusive, medieval, que está sendo representada aqui, a abóboda, que seria a esfera celeste, com as estrelas, então, grudadas aqui. Hoje a gente sabe que essa não é uma descrição adequada para explicar a distribuição das estrelas e dos demais astros no universo. Não existe uma grande abóboda em torno da Terra e nada está colado ali. Mas é a impressão que a gente tem quando a gente olha para o céu. E acontece que esse conceito de uma grande abóboda em torno da Terra, com uma distância quase infinita da gente, é um conceito muito útil para a gente representar a posição dos astros. Então, mesmo a gente sabendo que essa interpretação aqui medieval ela não representa adequadamente o que a gente observa, o que a gente sabe que é a estrutura do universo, esse conceito ele ainda é muito útil na astronomia. Então, a esfera celeste é uma aproximação da realidade, mas que se mostra muito útil, principalmente para a gente começar a falar sobre sistemas de coordenadas, sobre orientação dos astros na esfera celeste. Então, é um conceito que permanece até hoje, mesmo a gente sabendo que não é uma representação da realidade. O conceito mais moderno da esfera celeste, porque inclusive na época medieval tinha também essa questão da Terra ser plana ou a Terra ser redonda. Na prática eu vou mostrar para vocês depois que desde a Grécia Antiga a gente sabe que a Terra é redonda. Mas na própria Idade Média tinha então essa questão da Terra ser plana e era como se a Terra e a abóbada celeste se interceptassem em algum ponto, como é representado aqui nessa imagem. O conceito que a gente tem de esfera celeste hoje é um pouco diferente disso. A gente sabe que a Terra é redonda, então a Terra estaria no centro dessa esfera, que então teria um raio praticamente infinito em torno, centrado na Terra aqui também.
A Terra ou o observador, né? A gente pode pensar assim, porque não faz diferença nesse caso se a gente está falando só do observador, se a gente está falando da Terra como um todo, porque o próprio tamanho da Terra ele é desprezível com relação ao tamanho do que seria, né? O raio que seria da esfera celeste. Mas a gente vai ver depois que faz diferença a posição do observador na Terra, porque dependendo da latitude que você se encontra, você vai estar vendo uma porção diferente da esfera celeste, e dependendo da sua longitude, você vai estar vendo uma orientação diferente da esfera celeste. Então essa figura aqui, né, ela é uma representação mais moderna então desse conceito de esfera celeste. Então a Terra fica localizada no centro. E aqui a gente já consegue ver, né, algumas coisas sendo representadas aqui, né? Cada pontinho desse seria uma estrela. Aqui a gente tem o Sol sendo representado, o caminho que o Sol percorre, que a gente vai ver com mais detalhes depois, que tem o nome de eclíptica. O equador celeste, que é uma projeção do equador da Terra. A gente também vai falar desses elementos com mais detalhe na próxima aula, quando a gente estiver definindo os sistemas de coordenadas. Mas o que eu quero comentar aqui com vocês é o que a gente vê na esfera celeste. Quais são os astros que estão presentes na esfera celeste? Se a gente estivesse numa aula presencial, claro que eu só passaria para o próximo slide depois que alguém tivesse me dado algumas respostas já, né, para a gente ver o que vocês já sabem a respeito desse tema e entender, mostrar que vocês vão aprender mais ainda ao longo desse curso e ao longo dessa aula. Mas como aqui não dá para fazer isso, eu convido vocês a pausar o vídeo e pensar o que a gente consegue ver na esfera celeste a partir do que você já sabe sobre astronomia. Essa pergunta, claro, ela tem que ter dois tipos diferentes, né? O que a gente vê na esfera celeste a olho nu e o que a gente vê na esfera celeste com auxílio de instrumentos como os telescópios, né? Então faz diferença essa pergunta. Então eu convido vocês a pausar o vídeo e pensar um pouco se vocês conseguem pensar em alguns exemplos dos astros que a gente vê na esfera celeste. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, do que tem na esfera celeste. São só exemplos. Na prática, a gente vai ver ao longo do curso vários tipos diferentes de objetos astronômicos. Então vocês vão ver que essa lista aqui está longe de estar completa. Mas só para dar alguns exemplos, né, a olho nu, a gente consegue ver o Sol, a Lua e os cinco planetas, na verdade. A gente não consegue ver nem Urano, nem Netuno a olho nu, muito menos Plutão, que na verdade nem é um planeta mais. A gente consegue ver Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A gente também consegue ver cometas, mas os cometas eles só são visíveis quando eles estão passando próximos aqui da Terra. Um exemplo disso é o cometa Halley, por exemplo. A gente consegue ver meteoroides que entram na atmosfera da Terra, né, que são rochas, né, que estão ali. Tem que tomar cuidado, porque eu estou falando para uma turma da geofísica, né, então não posso chamar isso de pedra, mas eu acho que também não posso chamar isso de rocha, então vamos chamar só de meteoroides, que são... desculpa, eu vou chamar de pedra. São pedras que entram na atmosfera da Terra e a gente vê ali o rastro que elas vão percorrendo na esfera celeste. Além disso, a gente consegue ver as estrelas, a gente consegue ver 5.000 estrelas em torno disso, né, a olho nu, em toda a esfera celeste, em condições ideais. Mas a gente sabe hoje em dia que existem bilhões de estrelas só na nossa galáxia, então a gente vê só uma pequena fração das estrelas, que são as mais luminosas e as que estão mais brilhantes. A gente consegue ver uma parte da nossa galáxia, né? Se você vai olhar o céu numa cidade, né, isolado das cidades, numa cidade muito escura, vocês vão conseguir ver essa faixa aqui, que é justamente o disco da nossa galáxia, visto de dentro, porque a gente também faz parte, o Sol faz parte das estrelas que estão no disco da galáxia, e aí a gente consegue ver, então, essa região mais clara, que com o telescópio a gente vê que ela é mais clara justamente por ter várias estrelas.
com algumas regiões mais escuras, que é justamente a poeira que está presente no disco da nossa galáxia. E além disso, a gente consegue ver 3 galáxias a olho nu, a grande e a pequena nuvem de Magalhães, que são 2 galáxias satélite da Via Láctea, e nessa imagem dá para ver elas aqui. E a gente também consegue ver a galáxia de Andrômeda. Em condições muito ideais, a gente consegue ver a galáxia de Andrômeda, que é a maior galáxia do grupo local, do grupo onde está a nossa galáxia, a maior e mais brilhante delas. E está bem próxima da gente. Mas isso é o que a gente vê a olho nu. É bastante coisa, mas não está nem perto de tudo que a gente conhece na astronomia, de tudo que a gente vê, então, na esfera celeste. Então, com auxílio de instrumentos, a gente consegue ver muito mais. Como eu falei para vocês, a gente vê bilhões de estrelas, né? A gente vê bilhões de galáxias. A olho nu a gente só vê 3, com o telescópio a gente vê que existem bilhões. A gente vê aglomerados de estrelas, a gente vê aglomerados de galáxias, a gente vê exoplanetas, a gente vê quasares, a gente vê buracos negros, e eu não vou entrar em muito detalhe do que são essas coisas, porque tudo isso vai ter uma aula só sobre esse assunto. Tem esses 3 pontinhos aqui que são muito importantes, porque isso aqui não é nem perto da metade de tudo que a gente vai discutir nesse curso. E aí, disso vem, então, essa necessidade, né, do conceito da esfera celeste. Por quê? Porque a gente tem tudo isso que a gente está observando, a gente quer estudar essas coisas com detalhes, então a gente vai observar elas em vários momentos, e a gente tem que ter uma forma de observar de novo o mesmo astro, a gente tem que ter uma forma de comunicar para os outros cientistas e dos outros astrônomos a posição onde se encontra esse astro que a gente observou. E isso tudo depende também de onde está o astro na esfera celeste, onde está o observador na Terra, e depende de quando foi feita a observação, porque a gente vai ver em seguida que a posição dos astros na esfera celeste ela muda com o tempo. Então, dessa necessidade de catalogar a posição dos astros, surgiu a astrometria. A astrometria é justamente essa ciência que lida com a posição dos astros na esfera celeste e os seus movimentos. Porque, como a gente vai ver, né, a posição da estrela ela muda tanto por conta do movimento da Terra, o movimento de rotação da Terra, o movimento da Terra em torno do Sol, como também o movimento próprio das próprias estrelas, que elas não estão paradas no universo, o próprio Sol não está parado no universo. Então essas posições elas vão variando com o tempo, e isso também entra dentro dessa ciência da astrometria. Então é o estudo da posição dos astros na esfera celeste e do movimento desses astros. Isso não é uma coisa de agora, isso não é uma ciência recente, e inclusive é possível que isso seja a primeira de todas as ciências, porque desde a pré-história a gente tem evidências de povos desenvolvendo instrumentos, desenvolvendo formas de medir a posição dos astros. Né? E a gente vai ver que isso é muito importante para vários aspectos, inclusive da economia. Talvez hoje nem tanto, porque a gente tem outras formas de medir a passagem de tempo, mas durante muitos séculos, inclusive até o século passado, a única forma que a gente tinha de medir a passagem de tempo com muita precisão era através da astronomia e da observação da posição dos astros. Então, ao longo de praticamente toda a história da civilização humana, a determinação, né, as medidas de passagem de tempo foram feitas medindo a posição dos astros, para vocês entenderem como é importante, né, esse estudo da astrometria. E aí tem alguns exemplos, né, como eu mencionei, de evidências de povos antigos desenvolvendo formas de medir a posição dos astros. Uma delas é o Stonehenge, né, que ele se alinha com a posição do Sol durante um equinócio. E um exemplo no Brasil, né, que eu nem conhecia, né, eu fui conhecer quando eu estava preparando essa aula no semestre passado, que é esse parque arqueológico de Calçoene, que foi encontrado ali, então, um monumento que tem evidências de que está relacionado também com medidas de posição dos astros, e que foi construído há mais de um milênio.
Então é bem interessante a gente ver, e claro que não existe só esses dois, tem vários monumentos como esses espalhados, né, por todo o planeta. E isso justamente porque a posição dos astros, né, está relacionada com ciclos naturais, como por exemplo o dia e a noite, né, que está relacionado com a posição do Sol na esfera celeste, ele está acima do horizonte, ele está abaixo do horizonte. Né, as estações do ano, que também estão relacionadas com a posição do Sol na esfera celeste, mas aí está relacionado com o movimento de translação da Terra, ao invés do movimento de rotação. E esses ciclos, né, eles regem as atividades econômicas, né, hoje e no passado. Então, por exemplo, quando é a hora de plantar, quando é a hora de fazer a colheita, criação de animais, tudo isso está relacionado com as estações do ano. E conhecer a posição do Sol na esfera celeste era necessário para saber em qual estação do ano a gente estava. Inclusive, até hoje a gente faz isso. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que a gente tem outras formas de medir a passagem do tempo, mas o nosso próprio calendário, que é um dos temas da próxima aula, vem então desses movimentos ligados aos ciclos naturais que estão relacionados com movimentos da Terra, de rotação e de translação. Uma outra importância enorme da astrometria foi a localização durante as longas viagens. Né? Na época das grandes navegações, só era possível saber a posição do navio olhando a posição dos astros. Não existia GPS igual a gente tem hoje em dia. Então, para fazer uma viagem lá da Europa aqui para o Brasil, ou então para a África, para a América do Norte, enfim, essas grandes viagens só era possível porque eles tinham instrumentos para medir a posição das estrelas e calcular a posição então que o navio estava na Terra. Né? Já que a posição das estrelas depende do observador, sabendo a posição das estrelas a gente consegue determinar a posição do observador, sabendo a posição das estrelas e o tempo da observação. E isso também, né, claro, não é uma conta fácil de se fazer, isso requer um pouco de álgebra, um pouco de geometria, são conceitos básicos de trigonometria esférica, mas requer uma conta, e isso estimulou então o desenvolvimento de ciências como a álgebra e a geometria. Então é para vocês verem a importância aí da astrometria, tanto para as civilizações antigas, que era uma única forma de medir a passagem do tempo, quanto para o desenvolvimento de outras ciências e da matemática. E a primeira coisa que a gente vai ver, relacionada então aos movimentos, é o movimento diurno dos astros na esfera celeste. Então o que acontece? Quando a gente olha para uma estrela, ela não fica ali parada no mesmo lugar. Isso, quando a gente está vendo num telescópio, é bem fácil de perceber, porque se o telescópio não tiver um motor que compensa a rotação da Terra, a gente consegue ver a estrela se movendo. A gente vê ela fugindo ali do campo que o telescópio está observando. E para a gente ver isso a olho nu, a gente tem que esperar um pouquinho mais de tempo, né, para as estrelas realmente se deslocarem o suficiente. Mas ao longo de um dia, elas dão uma volta completa na esfera celeste, justamente por conta do movimento de rotação da Terra. Então, quando a gente olha as estrelas, a gente tem a impressão de que toda a esfera celeste está girando de leste para oeste, que na verdade é um reflexo do movimento de rotação da Terra que se dá de oeste para leste. Isso aqui que está sendo representado nesse slide, isso aqui não é uma pintura, não é uma figura artística, isso daqui é uma foto. Só que é uma foto com um grande tempo de exposição. Então colocaram a câmera ali e deixaram ela coletando luz por cerca de 12 horas, aqui é o que parece. A estrela que estava aqui, ela deu metade de uma volta completa, deve ter sido durante toda a duração da noite. E é justamente esse movimento que a gente vê as estrelas fazendo. Parece que todas elas estão girando em torno de um mesmo ponto aqui. E a gente vai ver com mais detalhes, né, quando a gente estiver falando de sistemas de coordenada, que esses pontos são justamente o polo celeste norte e o polo celeste sul, que são as projeções dos polos
terrestres na esfera celeste. Então, um reflexo então, do movimento da Terra é esse movimento dos astros na esfera celeste, que a gente chama de movimento diurno dos astros. Não é porque ele acontece durante o dia, mas sim porque ele é um movimento que tem a duração de um dia e está relacionado com o dia, que por sua vez vem da rotação da Terra. Então, isso cria um problema, se a gente quer determinar a posição dos astros, já que a posição está mudando com o tempo. Então, é complicado. Se a gente observa a estrela numa direção, você aponta o telescópio no início da noite, você está vendo uma estrela ali que você queria ver. Para você ver essa estrela 2 horas depois, você tem que apontar o telescópio para outro lugar. E isso mostra para vocês que determinar a posição das estrelas não é uma tarefa muito simples, porque elas estão se movendo. Então, na prática, o que a gente faz é determinar a posição das estrelas, umas com relação às outras. Hoje em dia, a gente tem formas muito objetivas de determinar essas posições. A gente vai ver como que a gente cria os sistemas de coordenadas que a gente usa. Mas, claro que lá na Grécia Antiga, lá os povos antigos, na Mesopotâmia, enfim, lá no Egito, eles estavam precisando determinar a posição dos astros para várias coisas, como eu mostrei no slide anterior. Eles não tinham desenvolvido ainda esses sistemas de coordenadas. Então, como que eles faziam para localizar as estrelas no céu? Tem uma forma que é muito simples de fazer isso, que é identificando a posição de uma estrela com relação às outras e formando ali figuras fáceis de identificar, que você consegue se lembrar depois, e aí você vai, então, identificando essas figuras, ao invés de identificar as estrelas individuais. E aí foi disso que surgiu, então, o conceito de constelações, justamente para facilitar a identificação dessas posições na esfera celeste. Então, é basicamente isso que a gente vai falar no restante da aula de hoje, o que são as constelações. Vou mencionar algumas constelações que existem e vou mostrar alguns conceitos que surgem das constelações. A eclíptica, que é o caminho que o Sol percorre, as constelações do zodíaco, e a gente vai discutir também se essas estrelas estão ligadas fisicamente ou não. Enfim, vamos falar sobre as constelações. Mas antes disso, eu esqueci de mencionar, a gente vai abrir aqui o Stellarium para a gente ver esse movimento diurno dos astros. Porque, claro, a gente consegue simular essa observação do céu, e uma das vantagens do Stellarium é que a gente consegue fazer o tempo passar mais rápido. Então a gente vai conseguir ver claramente esse movimento que eu comentei, que dá origem a essa foto que a gente viu de larga exposição. Então, pessoal, esse aqui é o Stellarium. Eu não deixei nada configurado antes, justamente porque eu quero mostrar para vocês como que eu chego na parte que eu quero mostrar aqui, que é o movimento diurno dos astros, para caso alguém queira instalar e ficar brincando aqui no Stellarium, coisa que eu recomendo, porque realmente é muito legal, para vocês então poderem acompanhar o passo a passo aqui do que eu estou fazendo. Então essa aqui é a primeira coisa que a gente vê quando a gente abre o Stellarium, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui do lado e configurar a localização. Eu vou colocar aqui a cidade de São Paulo. Aqui, ó, localização. Várias cidades já estão aqui pré-programadas, então se a gente vier aqui e escrever São Paulo, deveria aparecer. Por algum motivo não está aparecendo. Eu devo estar sem internet para variar. Não, só não usar o tio. Então, ok. Estamos aqui em São Paulo, vocês estão vendo que está de noite, porque eu estou gravando a aula de noite. Por padrão, ele usa o horário do local. Então vocês estão vendo aqui que eu gosto de gravar as aulas de madrugada, porque eu sou astrônomo. Então astrônomo gosta de trabalhar de madrugada, normal. E aí aqui no Stellarium, então a gente consegue ver o céu. Esse aqui é exatamente o céu da cidade de São Paulo, exatamente agora.
a gente vê então que tem aqui várias estrelas, né, e tal, legal, mas é difícil a gente identificar qual estrela é qual. É fácil a gente ver Júpiter e Saturno aqui porque tem o nome, né? Então, por isso, inclusive, que tem esse conceito então das constelações. Se eu quiser mostrar a linha das constelações, só clicar aqui embaixo, a gente já vê aqui que agora fica um pouco mais fácil de identificar as coisas. Né? Por exemplo, se eu estou vendo aqui, aqui porque está com o nome, né? Mas se eu estou vendo essa estrela e eu quero ver essa estrela depois, eu só preciso identificar de novo essa forma aqui. Mas para facilitar, para a gente conseguir enxergar o movimento diurno dos astros, eu vou colocar aqui também o sistema de coordenadas azimutal. Na próxima aula, azimutal não, desculpa, o equatorial. Na próxima aula a gente vai entender o que é isso, só para mostrar para vocês o polo celeste sul, que está representado aqui. Essa é uma extensão do polo celeste da Terra. E aí, vamos fazer o tempo passar mais rápido. Então aqui a gente tem essa setinha aqui, que permite passar mais rápido, e essa aqui permite passar para o passado também mais rápido. Então a gente pode tanto avançar o tempo, quanto voltar. Então se você clica uma vez, o tempo passa um pouquinho mais rápido. Se você clicar duas vezes, um pouco mais. Não clique muitas vezes, senão vai ficar tudo doido aqui. Então com 3 cliques a gente já consegue ver esse que é o movimento diurno dos astros. Então vocês estão vendo que as estrelas, elas fazem o mesmo movimento do Sol, por exemplo, né? Elas nascem aqui no horizonte, isso aqui eu estou voltando, então elas estão se pondo, né? Avançando de novo, as estrelas nascem e elas dão uma volta inteira na esfera celeste ao longo de um dia, justamente como um reflexo do movimento de rotação da Terra. Deixa eu voltar aqui para agora, porque já ficou de dia. Mas então vocês estão vendo aqui esse movimento, então, que é o que a gente chama de movimento diurno dos astros. Agora eu vou voltar lá para os slides, depois eu volto aqui para o estelário, para não avançar muito nos outros conceitos que a gente vai discutir. Então, vamos agora falar sobre o conceito então das constelações, né, que eu mostrei para vocês, que facilitam bastante a gente identificar, né, a posição dos astros na esfera celeste, mesmo com o movimento diurno deles acontecendo. Então, as constelações são agrupamentos aparentes, essa palavra é muito importante na definição do conceito de constelação, são agrupamentos aparentes de estrelas em uma região da esfera celeste. É aparente porque isso depende da orientação, né, de onde a gente está localizado para olhar para essas estrelas. Daqui da Terra, parece que essas estrelas estão todas na mesma região da esfera celeste. Se a gente estivesse em outra estrela, né, distante daqui, e olhasse nessa mesma direção, a gente não necessariamente veria as mesmas constelações, as estrelas nas mesmas posições. Isso por causa das diferentes distâncias entre as estrelas. Então essas estrelas, elas não necessariamente estão fisicamente ligadas entre si, muito menos estão necessariamente próximas entre si. Elas estão próximas e formando essa figura quando vistas aqui da Terra. Então é muito importante a palavra aparente nessa definição do conceito de constelação. Então são agrupamentos aparentes de estrelas. E uma coisa que eu quero reforçar bastante para vocês aqui é que esses padrões, eles são totalmente arbitrários. Eles dependem do povo que criou a constelação. A maioria das constelações que a gente vê hoje em dia, elas têm relação com a mitologia ou então com a semelhança com animais e objetos. Principalmente com relação à mitologia, porque as constelações que a gente usa hoje vêm das constelações que foram definidas desde a Grécia Antiga, e muitas têm relação com objetos, a gente vai ver, porque algumas constelações elas só foram nomeadas, né, durante a época das grandes navegações, por exemplo. Então tem constelação que chama a vela do navio, a polpa do navio, a sextante, o astrolábio, que eram instrumentos que eram usados nessa época. Então as constelações, né, a forma que é vista e o nome que a gente dá, né, todo esse conceito, ele depende muito do povo
que está criando essas constelações. E existe então uma forma objetiva, né, de determinar quais estrelas estão próximas, quais estrelas deveriam ser ligadas na mesma forma e tal? Não, isso depende totalmente arbitrário da cultura do povo que determinou as constelações. E não existe um único conjunto, né, de constelações. Esse que a gente está mais acostumado é o que vem, né, desde a Grécia, da Mesopotâmia e da Europa renascentista principalmente. Mas outros povos, outras culturas têm diferentes constelações. Então aqui é só para mostrar um exemplo para vocês. Isso daqui então seria essa cultura ocidental, né, que a gente está acostumado, as constelações, né, tem Gêmeos, tem Órion, tem a Lebre. Né, desses aqui, acho que o que vocês devem conhecer mais é principalmente Gêmeos e Gêmeos, porque as outras do Zodíaco não estão aparecendo aqui. Teria Touro, tá aqui, mas as outras eu acredito que pouca gente conhece, né? Pouca gente conhece a constelação do Octante, por exemplo. Mas as constelações da cultura ocidental são essas. Só para mostrar essa diferença para vocês, eu vou mostrar essa mesma região do céu, mas com as constelações da cultura chinesa. Então a gente vê aqui que as estrelas que são agrupadas para formar as figuras são outras. Então aqui eles juntavam essas estrelas, né, a nossa cultura ocidental junta essas estrelas para falar que aqui a gente vê a constelação de Gêmeos. Mas na cultura chinesa aqui tem várias constelações diferentes, na verdade, inclusive pegando estrelas que na nossa cultura fazem parte de outras constelações. Não nesse caso aqui, mas nos outros casos. Então depende da cultura do povo que criou aquelas constelações. Elas não foram todas criadas ao mesmo tempo também, né? Vem de várias gerações diferentes, vários povos diferentes e vai acumulando até ter todo um conjunto de constelações. Inclusive a forma de definir as constelações ela muda dependendo do povo. Por exemplo, né, na cultura Tupi-Guarani, eles têm uma constelação muito interessante que é a constelação da Ema. E ela é diferente de todas as constelações que a gente tem na nossa cultura ocidental, porque ela não só liga as estrelas para formar a figura, mas as estrelas mais brilhantes da constelação da Ema não fazem parte da figura que forma a Ema. Elas, na verdade, estão dentro do pescoço da Ema e tem toda uma história na cultura Tupi-Guarani explicando que a Ema, né, engoliu essas estrelas. Eles têm toda uma mitologia por trás disso, que eu não vou me arriscar aqui a explicar para vocês, porque eu não conheço tão bem assim. Eu vi os índios uma vez falando sobre isso, muito interessante ouvir essa história, porque justifica, né, por que essas estrelas estão aqui sendo engolidas pela Ema. É uma forma totalmente diferente de definir constelação quando a gente compara com as constelações que a gente está acostumado, né? Que todas as estrelas formam a figura. Nesse caso não, elas estão dentro, né, da figura. E, inclusive os índios eles têm constelações que usam a própria poeira da Via Láctea como parte da constelação, que é uma coisa que também não faz parte das constelações que a gente está acostumado, que são apenas as estrelas que são usadas para formar as figuras. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Para reforçar que a escolha das constelações é totalmente arbitrária. A gente fala que a constelação de Gêmeos, que aquelas estrelas lá formam a constelação de Gêmeos, porque alguém um dia olhou para aquilo e falou, olha, parece duas pessoinhas ali, eu vou chamar essa constelação de Gêmeos, e várias pessoas concordaram com isso, e ao longo do tempo mais pessoas foram concordando, isso pegou na cultura, e hoje a gente considera que aquela ali é a constelação de Gêmeos. Se a pessoa tivesse visto uma coisa diferente, como é o caso dos chineses, eles teriam dado um nome diferente. É totalmente arbitrário essa escolha das constelações. Para facilitar as coisas, já que a gente usa as constelações para descrever a posição dos astros, inclusive a gente usa isso na ciência, existe uma definição oficial das constelações, que também foi totalmente arbitrária, mas que foi
necessária para oficializar, né, as posições. Então essa é a definição aqui da União Astronômica Internacional. E claro que eles não, na época que eles oficializaram, eles não levaram em conta todas as constelações de todos os povos, porque isso é impossível, né? Claro, como eu mostrei para vocês, as mesmas estrelas que para um povo formam uma constelação, para outro povo forma outra constelação. Então, na hora de definir as oficiais, eles usaram essas que eram mais recorrentes, né, na cultura ocidental, que tem origem principalmente na Mesopotâmia, na Grécia Antiga e na Europa renascentista. As da Grécia são principalmente as que estão relacionadas à mitologia grega, né, como por exemplo a constelação de Órion aqui, e essas da Europa renascentista são mais aquelas constelações da época das grandes navegações, e são em grande parte constelações que lembram objetos, que lembram instrumentos, muitos deles relacionados então às navegações. São 88 constelações oficiais, então, que foram adotadas, mas hoje as constelações, né, da forma oficial, elas não são só os conjuntos de estrelas que formam as figuras, né? Elas são regiões do céu. Então a gente está vendo aqui em vermelho, depois eu vou mostrar isso no Stellarium também, isso aqui é uma imagem que eu tirei do Stellarium. Em vermelho aqui, então, está mostrando a fronteira dessa equação, dessa constelação, e todas elas vocês estão vendo aqui que então delimitam uma região. Por que isso foi necessário? Porque a ideia era justamente falar para cada astro que a gente observa no céu em qual constelação que ele estava, e não necessariamente os astros fazem parte de uma constelação, principalmente os que a gente não vê a olho nu, só os astros que a gente vê a olho nu que formam a figura da constelação. Então, eles determinaram essas fronteiras também de maneira totalmente arbitrária, simplesmente para a gente poder falar, olha, tal estrela está na constelação tal de maneira definitiva. Então, se a gente observa uma estrela na constelação de Órion, ela vai continuar sendo uma estrela da constelação de Órion por muito tempo, mas não eternamente, porque eu vou mostrar para vocês como que o movimento das estrelas afeta a posição e a forma das constelações. Então é possível sim que uma estrela que está aqui, em outro tempo ela se encontre numa outra constelação. Mas então existe então essa definição oficial das constelações. O que não quer dizer que as outras constelações deixaram de existir. Os chineses continuam tendo as constelações deles. Os Tupi-Guaranis continuam tendo a constelação da Ema. Eles continuam usando esses termos dentro da cultura deles. Essa definição é só para, na hora que a gente está falando de ciência, na hora que a gente está definindo, né, vou escrever ali no artigo em qual posição que está a estrela que eu estou estudando, aí a gente segue essa determinação oficial. E além do conceito de constelações, a gente também tem o conceito de asterismo. As constelações, elas representam figuras, elas representam alguma forma, algum elemento da mitologia, por exemplo, um animal, um instrumento, enfim. Os asterismos não necessariamente representam uma figura. Eles podem simplesmente ser um conjunto de estrelas facilmente reconhecível. E um exemplo de asterismo que praticamente todo mundo conhece são as Três Marias. Quase todo mundo sabe olhar no céu e identificar as Três Marias. E se você sabe identificar a constelação de Órion, é ainda mais fácil, porque as Três Marias elas formam justamente o cinturão de Órion. Isso para mostrar também para vocês que os asterismos eles não são separados, né, das constelações, eles podem fazer parte de uma constelação, justamente como é o caso aqui das Três Marias. Então agora a gente vai voltar lá para o Stellarium, justamente para a gente ver algumas constelações e para eu mostrar para vocês que algumas constelações que são vistas no hemisfério norte não podem ser vistas no hemisfério sul e vice-versa. Isso é justamente um efeito do fato da Terra ser redonda. Se a gente está no hemisfério norte, a gente consegue ver uma fração da esfera celeste. Se a gente está no hemisfério sul, a gente consegue ver uma outra fração diferente da esfera celeste. Só se a gente estiver no Equador que a gente consegue ver a esfera celeste como um todo.
E é justamente por isso que na época das grandes navegações eles viram várias constelações que eram novas para a cultura deles e que não tinham nome. E eles começaram a dar nome do que eles estavam acostumados a ver no dia a dia deles. E como as primeiras pessoas que viram essas novas constelações foram as pessoas que estavam no navio, eles só pensavam ali naqueles instrumentos que eles estavam usando no navio, a maior parte dessas constelações estão relacionadas com navios, navegações, instrumentos astronômicos utilizados na época. Então vamos lá no Stellarium para a gente ver algumas dessas coisas. Então, pessoal, a gente está de volta aqui no Stellarium justamente para eu mostrar para vocês essa questão de algumas constelações poderem ser vistas do hemisfério sul e não do hemisfério norte e vice-versa. Isso está relacionado justamente com o formato da Terra, né? Se a gente está numa latitude aqui para o hemisfério sul, a gente está vendo a parte sul da esfera celeste. Se a gente estiver em algum lugar do hemisfério norte, a gente está vendo a parte do hemisfério norte da esfera celeste. Claro que depende da sua latitude, você vai conseguir ver um pouquinho do outro hemisfério. Se você estiver no Equador, você consegue ver a esfera celeste inteira. Mas para dar um exemplo aqui de uma constelação que não pode ser vista, né, do hemisfério norte, vamos escolher aqui a constelação da Vela, né, que nesse momento exato ela está aqui nascendo no horizonte. A gente deixar passar o tempo aqui, a gente vai ver um movimento diurno dos astros nessa constelação. Vamos botar aqui a imagem das constelações para ficar bonitinho também, a gente conseguir ver mesmo quando está de dia, né, aqui. Então a gente está vendo, na verdade, isso aqui era uma grande constelação, que era a constelação do navio, que era a maior constelação do céu, mas que depois foi quebrada em 3 constelações, né, a Vela, a Popa, e essa aqui eu não lembro o nome dela em português, mas é o meio do navio, não sei o nome disso. Mas a gente está vendo então aqui o movimento diurno. Então a gente vê que da cidade de São Paulo a gente consegue ver, né, a constelação da Vela. Claro que aqui ela está acima do horizonte durante o dia, mas numa outra época do ano, e aqui no Stellarium a gente pode ver isso, a gente veria essa constelação acima do horizonte durante a noite. Então deixa eu mudar aqui alguns meses, vamos lá para março desse ano, na época que não tinha pandemia ainda, e vamos ver aqui, né, durante a noite, vocês vão ver que a constelação de Vela ela estava acima do horizonte. Então, da cidade de São Paulo, é possível ver a constelação da Vela. Agora vamos lá para uma cidade lá no hemisfério norte, eu vou botar bem no hemisfério norte mesmo, vou clicar lá na Groenlândia, para mostrar para vocês que não importa a época do ano, não importa a direção que você está olhando, você nunca vai ver a constelação da Vela acima do horizonte. Então aqui eu botei a câmera de um jeito que a gente consegue ver o céu inteiro. E a gente pode deixar passar aqui o ano inteiro e a gente não vai ver a constelação da Vela acima do horizonte. Só se a gente for aqui tirar o chão, a gente consegue ver a constelação da Vela lá embaixo. Então isso é uma coisa que explica, né, o motivo de várias dessas constelações terem nomes relacionados às navegações, justamente porque para essa cultura europeia, né, que veio também da cultura da Grécia, essas constelações nunca tinham sido vistas. Então eles não tinham nome para essas constelações, eles deram um nome justamente na época das grandes navegações. Agora é só pegar um exemplo contrário, né? A Ursa Maior, por exemplo, é uma constelação que a gente consegue ver acima do horizonte lá na Groenlândia, onde que eu coloquei aqui, né? A gente vê aqui que essa constelação está acima do horizonte. Mas se a gente voltar para São Paulo, vocês vão ver que a gente não consegue ver a Ursa Maior. Vamos voltar lá para São Paulo. Ele não está querendo colaborar comigo hoje, né? Deixa eu resetar de novo. Vamos ver São Paulo. Agora foi. Agora a gente volta aqui em São Paulo. Vocês podem fazer a mesma coisa que a gente fez. Fechei aqui o Stellarium sem querer. Vamos configurar de novo aqui rapidinho. Cidade de São Paulo. Vou
colocar as constelações, vamos colocar aqui o sistema equatorial, pronto. E como eu ia dizendo, vocês podem fazer aqui o tempo passar tanto quanto vocês quiserem, que a equação da Ursa Maior nunca vai estar acima do horizonte aqui na cidade de São Paulo. E isso justamente prova que a Terra é redonda e que, que dependendo da posição que você está, né, da latitude que você está, você consegue ver uma fração diferente da esfera celeste. Está relacionado com a orientação, né, que a gente está aqui na Terra. Mas claro que eu vou mostrar para vocês que tem várias outras formas também da gente saber que a Terra é redonda, como já é sabido desde a Grécia Antiga. Né? A gente vai discutir quando a gente estiver falando do tamanho da Terra, né? Acho que na terceira aula, se eu não me engano, do experimento de Eratóstenes, né? Mostrando a esfericidade da Terra, não só isso, mas também o tamanho da Terra. Então isso é o que eu ia mostrar agora para vocês no Stellarium. Vamos voltar lá para os slides. Se tiver mais alguma coisa relacionada ao tema da aula, a gente volta aqui para o Stellarium, mas na aula que vem, quando a gente estiver falando dos sistemas de coordenadas, a gente vai usar bastante também. Então, pessoal, voltando aqui para os slides, a gente vai falar agora sobre o nome das estrelas relacionado ao nome das constelações, a constelação em que elas se encontram. Algumas estrelas, principalmente as mais brilhantes, elas têm um nome próprio, como é o caso de Betelgeuse, como é o caso de Rigel, como é o caso de Bellatrix, como é o caso de Sirius, como é o caso de um monte de personagem da família Black do Harry Potter, tirando Andrômeda, que na verdade é uma galáxia. Então algumas estrelas têm nomes próprios, mas a maioria das estrelas não tem um nome próprio determinado. Então uma das formas da gente dar um nome para as estrelas, uma das formas oficiais, é de acordo com a constelação que ela se encontra e o brilho aparente dessa estrela com relação às outras estrelas da constelação. Então, por exemplo, aqui na constelação de Órion, nessas aqui são as Três Marias, aqui ficaria a cabeça de Órion, aqui as pernas dele. No caso dessa constelação, Alfa de Órion seria a estrela mais brilhante. É sempre o nome da constelação e, no início aqui, uma letra grega para representar qual é a estrela, em ordem da mais brilhante para menos brilhante. Então, Betelgeuse também pode ser chamada de Alfa Orionis, porque ela é a estrela mais brilhante da constelação de Órion. A segunda estrela mais brilhante, que seria Rigel, é a Beta de Órion. Aliás, tem um pequeno detalhe aqui, que isso quase sempre é verdade. E justamente isso aqui é um exemplo de quando não é verdade. Então talvez eu devesse ter colocado um outro exemplo. Mas é bom que dá para falar sobre essa questão. Inclusive está aqui no slide, né? Eu tinha esquecido. Mas no caso de Órion, a estrela Alfa de Órion não é a estrela mais brilhante. É justamente a segunda mais brilhante. A estrela mais brilhante, no caso de Órion, é a estrela Rigel. Mas ela continua sendo Beta de Órion, porque na época que foi classificado, né, que deram o nome oficial, a mais brilhante era Betelgeuse. E por que ela não é mais a mais brilhante hoje em dia? Né? A gente vai ver que as estrelas elas podem ter brilhos variáveis. A gente vai ver alguns casos que explicam isso, quando a gente estiver falando da estrutura das estrelas. E Betelgeuse é uma dessas estrelas. O brilho dela, na verdade, varia bastante ao longo do tempo. E, atualmente, ela é menos brilhante do que Rigel. Inclusive, esse ano, né, eu não vou entrar em muito detalhe disso, porque a gente vai falar sobre as etapas evolutivas das estrelas, né, ao longo do curso. A gente vai falar como acontece a morte das estrelas e a gente vai falar sobre as supernovas. Então, sem entrar em muito detalhe, muito provavelmente a próxima estrela que vai explodir em supernova das estrelas que a gente consegue ver a olho nu vai ser Betelgeuse. É uma estrela que a gente sabe que tem uma estrutura que está quase chegando no ponto de explodir em supernova. E isso vai ser, antes dela explodir, ela vai sofrer uma variação de brilho. A gente não sabe exatamente o quanto esse brilho vai variar. Nunca aconteceu uma supernova tão próxima
desde que a gente tem instrumentos para estudar com detalhes as explosões de supernova. Então a gente não sabe exatamente o quanto o brilho de Betelgeuse varia antes dela explodir em supernova, mas esse ano o brilho variou mais do que em qualquer outro momento e muita gente achou que Betelgeuse ia finalmente explodir em supernova. Isso vai ser um evento extremamente importante, porque Betelgeuse ela vai ficar mais brilhante, acho que 5 vezes mais brilhante do que uma lua cheia. Né? Quando tiver de noite e ela estiver acima do horizonte, vai parecer que está de dia. Né? Vai ficar claro o céu. Betelgeuse vai fazer sombra aqui na Terra de tão brilhante que ela vai ficar quando explodir em supernova. Então é uma coisa assim que realmente todo mundo vai querer ver acontecendo. Só que pelos modelos isso pode acontecer em qualquer momento entre agora e os próximos dezenas de milhares de anos. Então pode acontecer da gente ver Betelgeuse explodindo, mas muito provavelmente a gente não vai ver. Mas como ela sofreu uma variação de brilho muito intensa nesse último ano, muita gente achou que finalmente seria, mas já voltou ao normal e a gente sabe que não é agora que Betelgeuse vai explodir, infelizmente. Inclusive eu vou colocar um vídeo para vocês de material complementar se vocês estiverem interessados em ouvir mais sobre esse assunto, mas eu não vou devagar muito aqui porque a gente vai falar bastante sobre isso, sobre evolução estelar e sobre supernovas na segunda parte do nosso curso. Então seguindo aqui, né, só reforçando aqui, né, que a gente dá o nome das estrelas então de acordo com o nome da constelação, a gente usa letras gregas em ordem da mais brilhante para menos brilhante. Quando acaba a letra grega a gente usa o alfabeto alfabeto romano que a gente está acostumado, e quando acabam as letras a gente usa 2 letras, 3 letras, enfim. Isso quase nunca acontece porque a gente não vê essas estrelas a olho nu. Tem vários casos que acontece isso aqui, que acontece em Órion, né, da estrela mais brilhante não ser mais a alfa, mas como regra geral, a alfa da constelação é a estrela mais brilhante. Ok, então agora vamos mudar um pouco, né, o assunto e vamos falar da eclíptica. Também está relacionado, né, com as constelações, mas está relacionado principalmente com o movimento de translação da Terra, que faz com que o Sol tenha um movimento aparente na esfera celeste. O que isso significa? Significa que dependendo da época do ano, a região que o Sol se encontra na esfera celeste, né, comparado com a posição das outras estrelas, ela vai mudando. E isso dá para a gente ver claramente nessa imagem aqui. Né? Então, imagina que a gente está nessa época do ano, nessa posição aqui, com relação ao Sol. Quando a gente olha para o Sol, as estrelas que estariam atrás do Sol seriam essas estrelas que estão nessa região da esfera celeste. Mas como a Terra dá uma volta em torno do Sol ao longo de um ano, dependendo da época, então você vai ver estrelas diferentes atrás do Sol. Na prática, você não vai ver as estrelas porque as que estão atrás do Sol estão perto dele durante o dia. Então a gente não vê essas estrelas, elas se põem junto com o Sol quando a noite começa. Então o que a gente estaria vendo durante a noite nessa época do ano, né, seriam principalmente as constelações que estão aqui atrás. E na outra época do ano é o contrário, né? Se a Terra estivesse aqui, durante a noite a gente estaria vendo as constelações que estariam aqui atrás. Mas enfim, mesmo não vendo diretamente isso, a gente sabe que o Sol está nessa posição da esfera celeste com relação a essas estrelas. Então a eclíptica é justamente esse caminho que o Sol percorre ao longo da esfera celeste. Então aqui, se eu não me engano, essa constelação aqui é a constelação de Peixes, né? O Sol estaria nessa época do ano na constelação de Peixes. E ao longo do ano, então, ele vai percorrendo toda a esfera celeste. E quanto que ele percorre por dia, né? Vamos seguindo aqui. Aproximadamente 1 grau. Por quê? Porque todo esse movimento, né, de translação ele tem 360 graus. E o ano ele tem 365 dias. Então, é aproximadamente 1 grau por dia que o Sol se desloca na esfera celeste até completar os 360 graus ao longo de um ano. Esse tempo que ele demora para dar uma volta completa é justamente o ano, né? E é isso que define a duração
de um ano, a duração exata de um ano em termos astronômicos é uma volta completa do Sol em torno da esfera celeste. E esse caminho que ele percorre, né, que ao longo das sucessivas posições que ele ocupa ao longo do ano, é o que a gente chama de eclíptica. E a eclíptica tem esse nome justamente porque é quando a Lua está cruzando essa faixa imaginária, né, que o Sol percorre, que ocorrem os eclipses. Só quando a Lua está bem próxima da eclíptica que ocorrem os eclipses. A gente vai falar disso na próxima... Não sei se na próxima aula, acho que na terceira aula, quando a gente estiver falando dos movimentos da Terra e da Lua, a gente vai falar sobre os eclipses. Mas só para vocês entenderem a origem então desse nome, a eclíptica, que é a trajetória aparente que o Sol percorre na esfera celeste. E é disso também então que vem os signos do zodíaco, né, que são as constelações que o Sol atravessa ao longo de um ano. Claro que eu não vou ficar aqui atacando a astrologia, porque eu imagino que numa turma com mais de 60 alunos, muitos de vocês gostam de astrologia e não é o meu papel aqui ficar dizendo que vocês estão errados em gostar de astrologia. Mas eu preciso reforçar alguns conceitos aqui que a gente veio discutindo ao longo da aula e que eu acho que vão ser relevantes aqui, que é justamente a arbitrariedade da escolha das constelações. Então eu mostrei para vocês que diferentes povos têm diferentes constelações, né? Os chineses têm um determinado conjunto de constelações, os tupi-guaranis têm outro determinado conjunto de constelações, povos da África vão ter outros conjuntos de constelações, enfim. Cada cultura tem o seu conjunto de constelações. E simplesmente aconteceu, por coincidência, de, na nossa cultura, terem determinado que essas são as constelações oficiais. Poderiam ser 12, poderiam ser 30, poderiam ser 10. Escolheram as constelações ao longo do tempo e ficaram essas 12 constelações que são, então, as constelações que estão no caminho que o Sol percorre. E aí eu estou dizendo isso para dizer que eu não acredito que a nossa vida tenha nada a ver com a constelação que o Sol estava no momento que você nasceu, porque isso foi uma escolha totalmente arbitrária e podia ser uma coisa totalmente diferente. São 12 constelações, podiam ser 30 se tivessem escolhido as figuras de uma forma diferente. Uma outra questão é que as constelações do zodíaco não são as 12 constelações que a gente está acostumado, porque a definição formal das constelações as constelações que estão no caminho da eclíptica, que é esse movimento aparente do Sol, e isso inclui a constelação de Ophiuchus, que não é um signo, mas é uma constelação do zodíaco, porque ela também é cruzada pela eclíptica. Então são 13 constelações. Para a astrologia só são 12, porque aí encaixava bonitinho com os 12 meses do ano, para falar que cada mês vai ser uma constelação diferente. Então, eu não quero ficar atacando a astrologia, mas para vocês verem que isso é uma escolha totalmente arbitrária, que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma regrinha objetiva. Aí só um comentário que a maioria dessas constelações representam animais. Então, as constelações do zodíaco são um termo objetivo, sim, que são justamente as constelações que estão no caminho que o Sol percorre ao longo da eclíptica, ao longo da esfera celeste, ao longo de um ano, que é justamente a eclíptica. Então são as constelações que são cruzadas, né, pela eclíptica. E a gente pode ver isso claramente no estelário. Então vamos voltar lá para eu mostrar para vocês então a eclíptica e as constelações do zodíaco. Então, pessoal, estamos de volta aqui no estelário. Deixa eu ver se a configuração está ok. Estamos em São Paulo. Vamos colocar agora. Como eu quero mostrar para vocês o Sol, vamos colocar de dia, né? Deixa eu avançar aqui. Deixa eu tirar a atmosfera para ficar mais fácil. A gente vê as estrelas, né, que estariam ali atrás do Sol, né? Com a atmosfera a gente não vai ver
as estrelas. E deixa eu colocar aqui também, então, a eclíptica. Deixa eu me lembrar como eu faço isso. Não é aqui, é aqui. Então eu cliquei aqui nas opções de céu. E aqui a gente tem, então, a eclíptica. Eu vou colocar da data. Então, essa aqui, né, essa linha amarela, eu vou tirar aqui o sistema equatorial para não ficar muita coisa. E vou tirar a atmosfera para a gente ver as estrelas. Então, essa linha amarela aqui é justamente então, esse caminho que o Sol percorre ao longo de um ano. Vamos ver isso acontecendo, né? Então, a gente pega aqui a janela de tempo e eu vou ir passando os dias. Deixa eu centrar no Sol para ficar mais fácil. E como a gente está vendo aqui justamente a esfera celeste como um todo, eu vou tirar também o chão. A vantagem de simular tudo é que dá para a gente fazer essas coisas. Então aqui, deixa eu botar também o limite das constelações. Deixa eu lembrar como eu faço isso. Eu não lembro onde que fica isso aqui, eu acho, talvez. Tá, eu não me lembro onde eu clico para ver a borda das constelações. Aqui. Ok. Então aqui a gente está vendo, né, a constelação do Leão. Então quem nascesse agora, né, teria o que a gente chama de signo do Leão. Mas eu não vou ficar aqui ensinando vocês a fazerem mapa astral. Eu vou só mostrar a eclíptica cruzando as constelações do zodíaco ao longo do ano. Então, se a gente for mudando aqui o dia, né, vamos para frente, a gente vê que o Sol está percorrendo, né, a esfera celeste justamente como um reflexo, nesse caso agora, do movimento de translação da Terra em torno do Sol. Então, as estrelas que aparecem atrás do Sol, elas vão mudando conforme a Terra vai se deslocando na órbita dela. Então, a gente está vendo aqui que agora o Sol está na constelação de Virgem, depois ele vai atravessar, vai para a constelação de Libra e assim por diante. Deixa eu colocar aqui o tempo mais rápido, deixa eu centrar no Sol que fica mais fácil. Ok. Então vamos deixar passar o tempo. Essa versão do Estelar não tem esse problema de ficar rodando assim. Deixa eu ver se eu mexer na montagem aqui, se ele vai... Isso, ele parou. Certo? Então, ao longo do ano, vocês estão vendo aqui o Sol se deslocando, estava na constelação de Libra, agora vem para a constelação de Escorpião e assim por diante. Ele cruza, então, 13 constelações, agora ele está cruzando a constelação de Ophiuchus, que a astrologia ignora completamente, e cada uma dessas constelações, então, são as constelações que a gente chama de constelações do zodíaco. As 13 constelações que o Sol cruza ao longo da trajetória que ele percorre na eclíptica. Uma outra questão importante que está relacionada com a dinâmica dos planetas no sistema solar é que os planetas sempre se encontram próximos da eclíptica. E isso a gente vai ver quando a gente estiver falando de sistema solar, que está relacionado com o fato de que a órbita de quase todos os planetas está praticamente no mesmo plano. A gente está vendo a Lua passando aqui. Ó. A Lua ela dá uma volta completa no céu em torno de mais ou menos um mês. Então, ao longo do ano, ela vai passar aqui, ela vai dar essa volta aqui 12 vezes. Né? Se eu acelerar isso aqui, a Lua voltou ali. Ó. Cada passagem da Lua é mais ou menos um mês, mas isso a gente vai ver com mais detalhes nas aulas seguintes. Uma outra questão interessante é que Vênus e Mercúrio estão sempre próximos aqui do Sol, porque eles são planetas internos, né? A órbita deles a distância que eles estão do Sol é menor do que a distância até a Terra, então não tem como, vendo aqui da Terra, esses planetas terem a posição aparente muito distante do Sol. Mas isso a gente também vai ver com mais detalhes numa outra aula, que era só para mostrar para vocês justamente a eclíptica cruzando as constelações do zodíaco. Então vamos voltar lá para os slides para terminar a aula de hoje, acho que falta pouquinha coisa. Então aqui é só para mostrar para vocês, né, que as constelações elas podem ser muito úteis para a gente se localizar principalmente. Então aqui é um exemplo, Cruzeiro do Sul, que ele pode ser utilizado para achar aonde está o ponto cardeal sul.
Mas não é tão simples quanto simplesmente achar o Cruzeiro do Sul, né? Não quer dizer que se você está olhando para o Cruzeiro do Sul, você está olhando para o ponto cardeal sul. Né? Tem que fazer aqui uma metodologia bem simplesinha aqui, que é justamente achar o eixo maior aqui do Cruzeiro do Sul, multiplicar por 4 e um pouquinho, na verdade, e aí você vai estar vendo o Polo Celeste Sul, que aí você projeta no chão verticalmente para baixo, e aí sim você está olhando para o ponto cardeal sul. Por que tem que fazer todo esse trabalho? Justamente por conta do movimento diurno dos astros. Né? O Cruzeiro do Sul ele nasce, né, em algum momento ao longo da noite, ele vai dar uma volta inteira aqui com relação ao Polo Celeste Sul, e ele vai se pôr depois. Então ele fica fazendo todo esse movimento aqui ao longo de um dia, e a posição dele então na esfera celeste está mudando. Mas independente da posição dele, essa linha aqui ela sempre fica alinhada com o Polo Celeste Sul, então independentemente da posição, é possível usar da hora da observação, é possível usar essa técnica para identificar a posição do Polo Celeste Sul e do ponto cardeal sul. Então é só um exemplo, né, de como as constelações podem ser úteis para a gente se posicionar. E aqui é só um outro exemplo também mostrando o Cruzeiro do Sul, só para mencionar o nome das estrelas, né? Muitas delas têm um nome próprio, mas elas também podem ser chamadas, usando aquela regrinha que eu mostrei para vocês, a letra grega e o nome da constelação. No caso do Cruzeiro do Sul, se eu não me engano, segue a ordem certinha: Alfa é a mais brilhante, Beta a segunda mais brilhante, Gama a terceira e Delta a quarta mais brilhante. A quinta mais brilhante é a que a gente chama de intrometida também, justamente porque ela está ali, ela é brilhante, a gente vê ela, mas ela não faz parte da figura que forma o Cruzeiro do Sul. Agora um comentário muito importante sobre o que eu falei lá no início, quando eu estava falando das constelações. Eu falei para vocês que as constelações são agrupamentos aparentes de estrelas. Essas estrelas elas só estão próximas entre si quando vistas aqui da Terra. Na prática, elas não necessariamente estão próximas. Aqui a gente está usando a constelação de Órion como um exemplo disso, porque a gente tem que pensar, né, que espacialmente as estrelas elas se distribuem em 3 dimensões, elas estão a diferentes distâncias da Terra. A esfera celeste ela é só uma aproximação, um conceito que ajuda a gente a identificar posições e definir sistemas de coordenadas, mas que não representa a realidade da posição dos astros, porque a gente precisa levar em conta então essa terceira dimensão, que é a distância até a Terra. Então, a aparência das constelações depende do ponto de vista do observador. Aqui do Sistema Solar a gente vê as constelações com esses formatos. Se a gente estivesse numa outra estrela e olhasse para a mesma direção, a gente veria outras distribuições, outros formatos de outros agrupamentos de estrelas. E isso dá para ver claramente aqui nesse exemplo de Órion, né? Tem aqui a constelação como ela é vista da Terra, mas se a gente leva em conta a distância das estrelas, a gente vê que elas estão bem distantes entre si, e que essa forma aqui ela só é vista daqui da Terra. Se você estivesse olhando de uma outra posição, seria totalmente diferente a figura que você estaria vendo. E isso fica bem claro, né? Elas parecem próximas entre si na esfera celeste, mas elas podem estar muito distantes. A gente pega aqui o exemplo, a que está mais perto da Terra, que é essa aqui, está a 650 anos-luz da Terra. Não, a mais próxima, desculpa. A mais próxima é a Bellatrix, que está a 250 anos-luz da Terra. Mas se a gente olha mais distante, que é essa daqui, na verdade acho que é uma nebulosa de gás que faz parte do cinturão, que faz parte também das Três Marias, ela está a mais de 1.300 anos-luz daqui. Então essa estrela está a mais de 1.300 anos-luz de distância, mas Bellatrix está a 250 anos-luz de distância. Isso significa que Bellatrix está mais perto do Sistema Solar do que dessa outra estrela que faz parte da constelação de Órion. Então, estar na mesma constelação não significa necessariamente que as estrelas estão fisicamente próximas entre si. Só significa que a posição aparente, quando vistas da Terra, é próxima. Então a posição aparente é próxima, não necessariamente a posição física, né, é próxima, porque a gente precisa levar em conta
as distâncias aqui. Então não significa que as estrelas de uma constelação têm qualquer tipo de ligação física entre si. E outra coisa que a gente vai ver também com mais detalhes nas próximas aulas é que a posição das estrelas não é fixa na esfera celeste, mesmo se a gente leva em conta só as posições relativas, né? A gente corrige lá o movimento anual da Terra, o movimento diurno da Terra, e olha a posição das estrelas. Mesmo assim, a posição não é fixa, porque as estrelas não estão paradas no universo. O próprio Sol está se deslocando, está orbitando a nossa galáxia, a Via Láctea, e as outras estrelas também estão orbitando, né, a galáxia e estão se movimentando, e esse movimento é diferente, né? Cada estrela está seguindo uma órbita diferente. Então, a posição aparente das estrelas, ela muda ao longo do tempo. Então, a gente tem um vídeo aqui que, putz, ele não está reproduzido aqui. Eu vou tentar recuperar esse vídeo para mostrar para vocês, que mostra justamente como que a posição das estrelas vai mudando ao longo do tempo, e isso vai afetando o formato das constelações. Ao invés de ver o vídeo, deixa eu ver se a gente consegue ver isso acontecendo no Stellarium, se a gente passar bastante. Então vamos tentar ver isso aqui no Stellarium, para eu não ter que correr atrás ali do vídeo que eu usei semestre passado. Então eu vou colocar aqui o Cruzeiro do Sul. Vamos observar ele aqui. Deixa eu centrar numa estrela aqui no meio, só para facilitar. E vamos ver se o Stellarium tem, então, programado aqui o movimento próprio da estrela, né? A gente vai falar disso em mais detalhes mais para frente, mas como eu falei, as estrelas elas estão se deslocando umas com relação às outras, e a gente chama esse deslocamento aparente na esfera celeste de movimento próprio. Ao longo de uma noite, ao longo de um ano, ao longo de 10 anos, esse movimento é muito pequeno. A gente precisa observar as estrelas ao longo de muito tempo para a gente conseguir detectar o movimento próprio delas. E principalmente, né, isso depende da distância das estrelas. As que estão mais próximas, elas têm maior probabilidade de ter um movimento aparente maior. Isso está relacionado com o efeito aí de paralaxe. Eu vou explicar tudo isso com mais detalhe depois, mas o que é importante aqui é que as estrelas têm um movimento próprio umas com relação às outras. E isso afeta, então, a posição das constelações. Mas é um movimento muito pequeno que só faz diferença ao longo de muito tempo, e a gente está falando aqui, para ver uma diferença real no formato das constelações, é um tempo aí de milhares de anos. Então a gente está aqui no ano 2000, vendo o Cruzeiro do Sul com essa forma. Se a gente estivesse no ano 0, como que seria o formato do Cruzeiro do Sul? E eu já vi aqui que o Stellarium tem sim programado o movimento próprio, mudou um pouquinho a posição das estrelas, nada muito gritante. Então vamos voltar mais no tempo aqui, vamos para o ano menos 2000, 2001, a gente vê que mudou um pouquinho, menos 5.000, menos 50.000, né, para a gente ver uma diferença maior aqui. Então a gente vê que já está completamente diferente o formato do Cruzeiro do Sul, e daqui a 50.000 anos, né, vamos ver como é que vai estar o Cruzeiro do Sul, ele vai totalmente perder, né, a figura da forma de uma cruz. Isso é justamente o movimento das estrelas ao longo de muito tempo. Deixa eu ver se dá para a gente ver esse movimento acontecendo aqui. Eu teria que passar o tempo muito rápido mesmo, porque como eu estou mostrando para vocês, isso é um movimento que o efeito ele só é perceptível depois de realmente muito tempo. Tá, a gente consegue ver sim. Tá vendo que as estrelas estão se movendo umas com relação às outras? É justamente por conta dos diferentes movimentos próprios das estrelas, que está relacionado com o diferente movimento das estrelas no espaço. Elas seguem órbitas diferentes em torno da galáxia. Então eu estou falando isso para vocês justamente para falar que a forma das constelações ela não é fixa no tempo, né? Ela varia. E vai chegar um momento, né, daqui a milhares de anos, que os astrônomos vão precisar repensar
as constelações, porque as figuras elas não vão mais ser reconhecíveis no céu, justamente por conta dessa mudança na posição relativa das estrelas. Então vamos voltar lá para os slides para completar essa aula. Então, pessoal, depois de improvisar, né, o movimento próprio aqui sem esse vídeo que não estava nos slides, vamos seguir aqui para o próximo assunto, que é justamente as constelações na bandeira do Brasil. Né, o Brasil ele tem uma das bandeiras com maior simbolismo astronômico entre todas as bandeiras de todos os países do mundo. Tem vários países com símbolos astronômicos, né? Aquela bola vermelha da bandeira do Japão representa o Sol, né? Tem várias bandeiras com a Lua sendo representada, com estrelas sendo representadas, né? Várias bandeiras com o Cruzeiro do Sul sendo representado, mas nenhuma bandeira tem um simbolismo astronômico tão forte quanto a bandeira do Brasil, porque nós temos várias estrelas, nós temos uma esfera celeste sendo representada na nossa bandeira, e as estrelas elas não estão localizadas aqui de maneira aleatória, né? Elas seguem um simbolismo muito interessante, que é justamente a posição em que as estrelas estavam no céu do Rio de Janeiro no dia da proclamação da República, numa hora que colocam como sendo a hora que representa a proclamação da República. Então isso representa uma determinada data vista de um determinado local em uma determinada hora, que tem um significado muito importante para a gente, que é justamente a proclamação da República. E cada estrela, né, da bandeira representa um estado diferente, né, que estão indicados cada um desses estados. Então é muito interessante a gente saber que todos esses conceitos aqui que a gente está discutindo nessa aula estão representados na bandeira, né, do nosso país. É uma coisa bem legal. Mas tem vários problemas, né, nessa representação aqui. Eu não sei se eu vou discutir eles em tanto detalhe assim. Eu vou colocar um texto de material complementar, se vocês tiverem interesse de ler um pouco mais. Eu vou só comentar aqui por alto esses problemas que tem na bandeira, né? O primeiro de todos é que representa o céu desse horário aqui, mas ninguém viu as estrelas desse jeito porque o Sol já estava acima do horizonte. Então isso aqui representa a posição que as estrelas seriam vistas caso o Sol não existisse, não tivesse acima do horizonte. Então essas estrelas não foram vistas nessa data, né? O Sol estava acima do horizonte quando essas estrelas estavam visíveis nessa época do ano. E outra coisa, né, que o céu ele é invertido na bandeira do Brasil. Então o que a gente vê do lado esquerdo, quando a gente olha para o céu, a gente estaria vendo do lado direito na bandeira do Brasil, justamente porque a ideia é representar a esfera celeste vista de fora. Então é como se isso daqui fosse a esfera celeste e a gente estivesse fora da esfera celeste para observar isso. Claro que só tem algum sentido quando a gente trata do conceito da esfera celeste como uma esfera de raio quase infinito, né? Mas o mesmo raio para todas as estrelas. E se fosse possível estar fora, então, disso que é só um conceito, não é a representação da realidade, né? Como a gente viu, mas é o que representa a bandeira, como se a gente estivesse fora da esfera celeste, então tudo fica invertido. Outra coisa, está totalmente deformada a posição, né, o tamanho e a posição das estrelas, justamente porque quem fez a bandeira queria destacar o Cruzeiro do Sul aqui no meio. Então, quando a gente olha a bandeira aqui, a gente vê o Cruzeiro do Sul aparecendo gigantesco, justamente porque queriam destacar. Mas na prática, o Cruzeiro do Sul é uma constelação pequenininha, né? Eu tentei colocar o céu mais ou menos na mesma posição do que está representado na bandeira lá no estelário, e eu fiz essa figura aqui para identificar, né, as estrelas que formam então a bandeira do Brasil. Então aqui só mostrando para vocês, está a constelação de Cão Maior, que é justamente essa constelação aqui, essa estrela mais brilhante é Sírius, né? A estrela 5 representa o Mato Grosso, justamente aqui é Sírius, e a gente tem aqui o Escorpião, que
está sendo representado na bandeira aqui totalmente deformado, né, como a gente pode ver. A gente vê aqui a estrela mais brilhante, né, a estrela... esqueci o nome dela. 19? Não. Antares, que é a estrela mais brilhante. Então, essa estrela aqui, que está sendo representada aqui como a estrela 16, é essa estrela aqui. E a gente vê, então, que a forma da constelação está totalmente deformada. E, justamente, para incluir essas duas constelações, que estavam em direções diferentes, e para incluir o Cruzeiro do Sul de forma destacada, a gente vê aqui que ele está grandão na bandeira, mas quando a gente olha na esfera celeste, ele está pequenininho aqui, porque realmente é uma constelação bem menor. Aqui vocês vão ver que está invertido, né, as letras, justamente porque eu tive que inverter, né, essa imagem aqui para poder comparar com a bandeira, que, como eu falei, está invertida, porque é como se fosse visto de fora. Um outro problema aqui que eu acho que é interessante comentar é que essa estrela que está aqui em cima, primeiro, ela não representa o Distrito Federal, ela não está destacada aqui por causa disso. Aí você pensa, talvez ela está em cima porque isso aqui representa o Equador Celeste, e aqui então a gente seria um estado acima, né, do Equador Celeste, o estado de Roraima, que tem a maior parte do território acima do Equador, no hemisfério norte. Só que não, isso não representa esse estado. Isso representa o estado do Pará, que era na época o estado que tinha a capital mais ao norte do país de fato. Só que isso aqui não pode representar o Equador Celeste, porque essa estrela aqui que representa o Pará é justamente a estrela Spica, que é uma estrela da constelação de Virgem que fica no hemisfério sul. Então, por que alguém quis colocar isso em cima dessa linha é uma incógnita, né? Não faz o menor sentido. Não representa uma estrela que está no hemisfério norte, não representa um estado que está no hemisfério norte, e não tem um motivo especial, eu acho, para o Pará ficar separado, né, dos outros estados. Mas alguém achou que ia ficar mais bonita a bandeira colocando uma estrela destacada em cima da faixa, que então não pode representar o Equador celeste, justamente por conta disso, porque se essa estrela aqui é Spica, isso aqui não pode ser o Equador, porque essa estrela também é do hemisfério sul. Então muita gente pensa que essa faixa representa o Equador, mas não pode. Ou a faixa não representa o Equador, ou as estrelas não estão representadas na posição correta. Mas isso não menospreza o fato de que a gente tem a bandeira com o maior simbolismo astronômico do mundo. Isso continua sendo uma informação muito legal de saber e contar para as pessoas com uma curiosidade bem legal. Certo? Então vamos agora para o último tema da aula de hoje, que é a discussão sobre os ângulos. Então, mas como essa turma aqui é uma turma de exatas, eu não preciso entrar em tanto detalhe a respeito disso. Todo mundo aqui sabe trabalhar com ângulos, imagino eu. Mas só para destacar que quando a gente mede, né, as coisas na esfera celeste, a gente não mede distâncias lineares, a gente não mede tamanhos lineares. A gente mede distância angular, tamanho angular. Se a gente não sabe a distância que os astros estão da gente, é a única coisa que dá para a gente fazer. Né? Então aqui é só para mostrar como que o ângulo que a gente consegue medir na esfera celeste está relacionado com o tamanho de um objeto, por exemplo. Então, para uma moeda, né, por exemplo, que tem um tamanho, eu esqueci qual é o tamanho, mas eu usei isso para fazer a conta, mas para uma moeda de R$1, um tamanho angular de 1 grau corresponde a uma distância de 137,5 centímetros. Ou seja, se você segura essa moeda a 1,37 m de você, o tamanho angular dela vai ser correspondente a 1 grau. E isso depende da distância que ela está. Se ela estivesse mais próxima, ela teria um tamanho angular maior. Se ela estivesse mais distante, ela teria um tamanho angular menor. Mas o tamanho angular a gente consegue medir, né, para todos os astros na esfera celeste. Na prática, a gente mede tamanhos angulares para os corpos que a gente vê como corpos extensos,
como é o caso do Sol, como é o caso da Lua, como é o caso das nuvens de Magalhães, por exemplo. E no caso das estrelas, né, que a gente vê como fontes pontuais, a gente mede distâncias angulares, por exemplo. E aqui é só para destacar para vocês que para a gente transformar desse tamanho angular, dessa distância angular que a gente mede na esfera celeste, a gente precisa conhecer a distância para transformar isso num tamanho físico, numa distância física. E aqui é só para mencionar um pouco essas ordens de grandeza que a gente lida na astronomia, né? 1 grau a gente divide em 60 minutos, 1 minuto ainda se divide em 60 segundos de arco, de forma que 1 grau corresponde a 3.600 segundos de arco. E eu estou falando isso só para mencionar para vocês que o olho humano ele consegue distinguir, né, ou resolver, que está relacionado com a palavra resolução, a gente consegue resolver até 1 minuto de arco. Isso significa que se duas fontes têm um tamanho, uma distância angular de 1 minuto, a gente consegue perceber elas como duas fontes distintas a olho nu. Né? Ou seja, 1 minuto é o máximo, né? É o mínimo de distância que duas estrelas podem estar para a gente conseguir ver elas como duas estrelas separadas, a olho nu. Claro, com um telescópio isso é diferente. Aqui é só uma regrinha, né? Se você quiser medir de forma sem ter um instrumento, né? De forma aproximada, com uma mão aberta, com o braço estendido, né? A gente consegue medir, o que a gente mede é por volta de 20 graus, e se a gente usa o polegar com o braço estendido, ele cobre uma distância aí de aproximadamente 2 graus. Isso é bem útil quando a gente está olhando as coisas no céu, mais para astronomia amadora, né? Claro que para a gente apontar telescópio a gente não precisa fazer esse tipo de coisa, mas se você está ali apontando um telescópio e você quer, tipo, sei que tal coisa está a 20 graus, daqui você aponta a mão assim e você consegue ter uma noção de qual é a distância que você tem que mover o seu apontamento. E aqui só para dar uma outra ordem de grandeza, né? No caso da moeda de novo, para essa distância que a gente consegue resolver, né? Que a gente consegue distinguir duas estrelas diferentes, seria colocar essa mesma moeda a uma distância de 82,5 metros. Então a gente vê que a gente consegue, né, ter uma resolução angular muito boa, mesmo a olho nu. Mas quando a gente fala mesmo do que a gente faz com os telescópios, aí a gente tem uma resolução por volta de 1 segundo, e o que está limitando a gente passa a ser a turbulência da atmosfera da Terra, mas a gente vai ver isso com mais detalhes na aula, se eu não me engano, a aula 9, quando a gente fala sobre os instrumentos na astronomia, a gente vai falar um pouco sobre telescópios e os limites físicos dos telescópios. Tá, mas sem entrar em muito detalhe, vamos colocar aqui então agora alguns tamanhos, só para dar uma noção de ordem de grandeza, né, para vocês. Isso aqui é o que eu acabei de falar, né, que os telescópios atingem uma resolução de 1 segundo justamente, né, por conta da atmosfera, que a turbulência não deixa, né, independentemente do tamanho do telescópio, ter uma resolução melhor do que essa, a turbulência da atmosfera. Mas existem telescópios que têm um sistema que a gente chama de ótica ativa, e eles conseguem uma resolução muito melhor. E como que eles fazem isso, né? Eles apontam um laser para o céu, e aí o laser a gente sabe exatamente a forma pontual que ele tem que ter. A gente controla isso conhecendo, né, as propriedades do laser que a gente está apontando. E a gente sabe como ele tem que se comportar, uma fonte pontual observada naquele telescópio, e se ele está se comportando de maneira diferente daquilo, é por conta da turbulência da atmosfera. Então o que o telescópio faz é usar esse laser como referência para corrigir essa turbulência, para remover essa turbulência. Ele sabe que ele tem que observar uma coisa redondinha, bonitinha, ele está vendo uma coisa deformada, então ele aplica uma deformação contrária para voltar a ver aquilo que ele espera no laser, e a estrela que está ali do lado a gente consegue ver então com essa correção da turbulência. O mais interessante disso tudo é que isso não é feito só fazendo conta, isso é feito de forma mecânica. Lá no espelho do telescópio tem alguns
instrumentos espalhados por todo o espelho que vão deformando o espelho para tornar aquela figura do laser redondinha, bonitinha, igual a gente espera sem a turbulência da atmosfera. Então é uma coisa assim, uma tecnologia muito interessante que vai deformando ali o espelho na hora da observação para melhorar essa resolução máxima que pode ser observada. E telescópios espaciais não tem esse problema, né? Não tem turbulência da atmosfera para ele lidar, então eles conseguem atingir, né, uma resolução ainda melhor. Isso é uma das vantagens de colocar telescópios em órbita para observar, e aí a gente consegue imagens nítidas de objetos muito distantes, que então tem um tamanho angular muito pequeno. E aí, por isso que para ter imagens como essa aqui, né, que aqui vocês estão vendo, o tamanho da Lua cheia, que é por volta de metade de 1 grau, o diâmetro angular da Lua, 30 minutos, né? E a gente está vendo aqui um pedaço pequenininho do céu selecionado, né, não foi selecionado perto da Lua, claro, porque se você observar perto da Lua, a luz da Lua vai atrapalhar completamente a sua observação. Aqui está colocada do lado só para a gente ver a escala, mas selecionando um pedaço do céu desse tamanho aqui, a gente vê toda essa distribuição de galáxias, e selecionando um espaço pequenininho, dentro desse espaço pequenininho aqui, a gente consegue ver ainda que tem uma resolução muito alta, que realmente só é atingível por telescópios espaciais. Então isso aqui é uma imagem feita com o Hubble, né, aproveitando que sem a turbulência da atmosfera é possível, né, ter uma resolução angular melhor. E aqui só para dar uma noção desses tamanhos físicos, né, que eu estou falando, desses tamanhos angulares que eu estou falando para vocês, esse 1 segundo aqui, que é o quanto os telescópios conseguem distinguir, é a mesma coisa que a gente pegar essa moeda aqui que a gente estava usando no exemplo anterior e colocar ela a 5 quilômetros de distância. Então, colocando duas moedinhas a 5 quilômetros de distância, um telescópio clássico, né, conseguiria distinguir que são duas moedas diferentes. No caso do Hubble, ele consegue fazer isso com essa moeda a uma distância de 100 quilômetros. Né? Você coloca duas moedas ali, o Hubble consegue ver a 100 quilômetros de distância que são duas moedas. Isso só para dar uma ideia então para vocês da ordem de grandeza que a gente, das medidas, né, angulares que a gente tem na astronomia. Aqui também para continuar então essa questão das ordens de grandeza, né? Como eu falei, a Lua tem metade de um grau de diâmetro angular, o Sol também. Isso não quer dizer que eles têm o mesmo tamanho físico, né? Isso aqui é um exemplo muito claro disso. O Sol, na verdade, ele é 400 vezes maior do que a Lua e está 400 vezes mais distante. Eu não me lembro se é exatamente 400, então vamos conferir esse número. Se eu tiver errado, eu vou colocar uma errata aí embaixo. Mas o ponto é, a distância que ele está é o quão maior ele é. Então essas coisas compensam e o Sol e a Lua parecem ter exatamente o mesmo tamanho. Isso é uma coincidência gigantesca, principalmente porque a Lua está se afastando da Terra e daqui a centenas de milhares de anos isso vai deixar de ser verdade, ela vai passar a ser menor do que o Sol. Mas é uma coincidência enorme que a Lua e o Sol tenham o mesmo tamanho. Mas é uma coincidência linda porque permite os eclipses solares e os eclipses lunares, que a gente vai ver em detalhes na terceira aula, quando a gente vai falando dos movimentos do Sol e a Lua. Mas é uma coincidência que permitem a coisa linda, que são, né, os eclipses. Agora, quando a gente olha para os outros corpos da esfera celeste, né, o Sol e a Lua, a gente vê claramente que eles têm uma distribuição extensa, né, que são corpos extensos. Já Vênus tem 1 minuto, ele está ali no limite da resolução que a gente tem a olho nu. E é por isso que a gente não vê os planetas, né, quando a gente olha a olho nu para o céu. A gente não consegue ver, a gente vê os planetas, a gente vê eles como pontinhos, a gente não vê nada da superfície dos planetas, porque o nosso olho não tem resolução suficiente, né, para observar os planetas como fontes extensas. A gente observa eles como fontes pontuais. Mas quando a gente olha no telescópio, a gente consegue ver justamente porque o telescópio consegue uma resolução melhor do que a gente consegue a olho nu.
Então aqui outros exemplos, né? Vênus é o maior, né? Porque está mais perto. Isso aqui depende também da época do ano, é só quando Vênus está mais próximo da Terra, né? Depende da configuração da órbita dos dois planetas. A gente vai ver quando a gente estiver falando de sistema solar, né? E aqui é o máximo, né, que eles chegam. Então Marte chega até 20 minutos, Júpiter chega até 50 minutos, Plutão, que é muito menor e está muito mais longe, é menor do que 1 segundo, 0,1 segundo. E isso, se a gente lembrar do que eu estava falando lá atrás, a gente vê que isso daqui está abaixo do que os telescópios conseguem distinguir, né? Então aqui um telescópio com ótica ativa, que é toda aquela tecnologia que usa laser, consegue distinguir exatamente Plutão, né? Mas isso não significa que ele consegue observar a superfície de Plutão. Isso significa que ele vê Plutão no limite de distinguir o que é uma fonte pontual e o que é uma fonte extensa. Então, quando a gente olha Plutão num telescópio desse tipo, com ótica adaptativa, o que a gente vê é isso aqui, é um pontinho, e o telescópio no máximo consegue te falar que isso aqui não é um pontinho, que isso aqui tem um tamanho físico e ele consegue perceber esse tamanho físico. Olhando no Hubble, que já tem uma resolução angular um pouco melhor, a gente vê um pouco a estrutura da superfície, né? A gente vê aqui, de fato, é um corpo extenso, tem uma estrutura de superfície, mas mesmo o Hubble, olhando para Plutão, não vê nada melhor do que isso aqui. Então, por muito tempo, né, Plutão era planeta, deixou de ser planeta e tal, tudo que a gente via da superfície de Plutão com o melhor telescópio que a gente tinha no momento, era isso aqui. E a gente hoje tem essa imagem aqui de Plutão, né, com uma superfície muito bem visível. Não é porque a gente melhorou os nossos instrumentos, não é porque a gente aumentou o tamanho dos telescópios, aprimorou a tecnologia, é porque foi mandada uma sonda para lá, a New Horizons, e de lá ela tirou essa foto e mandou aqui para a Terra. Porque realmente ele tem um tamanho angular muito pequeno e nem com o melhor telescópio a gente consegue ver Plutão com muito detalhe. Eu vou tentar reforçar isso ao longo do curso para mostrar para vocês o tanto que a gente consegue aprender sobre astronomia olhando alguns poucos pixels. É realmente uma coisa impressionante, né? Quase ninguém tem noção de que as observações são tão limitadas, né, como elas realmente são, e o quanto a gente consegue obter de informação a partir disso e confirmar quando a gente consegue acesso a dados mais precisos, melhores, com maior resolução, enfim. Né? Então, só para completar agora, né, para terminar a aula de hoje, né, outros tamanhos um pouco maiores aqui, né, a ponta do Cruzeiro do Sul até o Polo Sul, né, aquilo que eu falei para vocês que a gente usa para determinar o ponto cardeal sul. Tem por volta aí de 30 graus, né, 27 graus na verdade. O tamanho médio das constelações do zodíaco é de 30 graus. Isso se a gente considerar que o Ophiuchus não faz parte, mas faz. Né? É de 30 graus justamente porque o tamanho médio, porque são 12. A gente pega os 360 graus, divide por 12, fica um tamanho médio de 30. Mas isso é só um tamanho médio, porque eu podia ter mostrado isso quando eu mostrei o estelário, mas o tamanho das constelações também é totalmente diferente. O Sol às vezes passa 10 dias numa constelação e uma outra constelação que é maior passa 50 dias. Então é um mês certinho para cada constelação, mas elas têm um tamanho médio de 30 graus. E uma que eu acho mais interessante, né, falando dessas ordens de grandeza aqui de tamanho, é o tamanho da galáxia de Andrômeda, que eu falei para vocês que é uma galáxia visível a olho nu em condições ideais. Mas mesmo assim a gente vê só o centro aqui, né, o núcleo da galáxia, que é mais brilhante, a gente não consegue ver toda essa distribuição que forma, toda essa distribuição de estrelas que forma a galáxia de Andrômeda. Mas se a gente conseguisse ver, o que a gente veria no céu seria isso aqui. Né? Ela se distribui por um tamanho que é 6 vezes maior do que o diâmetro da Lua cheia. A gente só não vê porque o brilho superficial é muito pequeno. Se o brilho superficial fosse maior, ele é pequeno justamente porque as estrelas estão muito... as estrelas dessa galáxia são muito distantes com relação ao que a gente consegue ver a olho nu, mas na prática das galáxias próximas é a maior galáxia mais próxima da Via Láctea.
mas está muito distante para ser visto a olho nu, então a gente não consegue ver isso aqui, mas se a gente conseguisse ver o tamanho que ela ocuparia no céu, seria isso aqui maior, né, 6 vezes maior do que a lua cheia. Mas para a aula de hoje era isso que eu ia comentar, né? A gente terminou aqui falando sobre ângulos, justamente porque a gente vai falar muito disso na próxima aula, que a gente vai falar dos sistemas de coordenada azimutal, equatorial, vamos mencionar também o sistema de coordenadas eclíptico e galáctico, e eu vou mostrar para vocês que as posições dos astros na esfera celeste são determinadas através de ângulos, né? A gente está interessado em determinar as direções em que os astros se encontram na esfera celeste. Então, por isso que é importante também a gente ter relembrado aqui esse conceito, mas que na prática, né, como essa turma de exatas, todo mundo sabe o que são ângulos e como trabalhar com eles. Mas fica, então, para a próxima aula a gente continuar esse assunto. Então, agora estudem o material, né, eu vou colocar ali alguns materiais complementares, vai ter um vídeo sobre constelações, eu vou colocar o texto sobre a bandeira do Brasil, não é necessário ler, mas se vocês quiserem se aprofundar no assunto, vocês podem dar uma olhada nesse material e respondam um questionário que ele vale como atividade de presença, certo? Então eu espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, mas se vocês ficaram com dúvidas, fiquem à vontade para perguntar, podem usar a plataforma, ou se vocês forem um pouco mais tímidos, podem usar o e-mail, né? Porque na plataforma aparece para todo mundo, mas eu encorajo bastante vocês a colocar a dúvida de vocês lá na plataforma, porque pode ser a dúvida de outros alunos e os outros alunos também podem ajudar a discutir aquele tema, e claro que, vendo as dúvidas, eu posso preparar para a próxima aula e responder também as dúvidas nas aulas, se forem dúvidas de muitos alunos. Senão eu só respondo ali para vocês no texto mesmo. Certo? Então, bons estudos, até a próxima semana. Até a próxima aula, dependendo se as aulas forem na mesma semana. Tchau, tchau, gente!